Fala galera, aqui é a Giovana do canal Gio Literária e eu vim trazer para vocês hoje um tema muito interessante que eu gosto muito. São os meus top melhores livros de romance de 2025. Em 2025 eu li 88 livros, a grande maioria livros de fantasia, romance, alguns livrozinhos de suspense. E aí eu pensei em trazer aqui para vocês o meu top livro de romance e depois talvez gravar um vídeo de meu top livros de fantasia lidos em 2025. Eu vou falar aqui, vou olhar minha colinha de vez em quando para não esquecer. Lembrando que não estão em ordem de preferência, porque alguns na hora eu dei 5 estrelas, aí depois foi passando o tempo eu dei 4, tem outros que eu dei 4, depois dei 5, mas todos esses eu recomendo e eu vou estar passando aqui pra vocês a história e que tipo de romance é. Desde já eu peço pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também se inscrever seguir a gente no nosso Instagram, que vai estar aqui no link da bio, tá bom? E praticamente todos esses livros foram lidos no Kindle. Eu perdi um pouco o apego com livros físicos, tenho estado mais lendo apenas no Kindle, até porque é mais leve para carregar, eu consigo ler à noite, quando a casa está mais sossegada, no escuro. Então eu desapeguei um pouquinho de livros físicos, por isso todos os livros que eu mostrar aqui eu vou estar mostrando o meu Kindle, acaba pelo Kindle, porque eu não tenho eles aqui de forma física. E se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo sobre Kindles especificamente. Diferença de cada Kindle, se vale a pena ou não, em 2026 se vale a pena investir em um Kindle, é só vocês comentarem aí que eu trago esse vídeo depois pra vocês. Mas sem mais enrolação, bora lá para os melhores livros de romance que eu li em 2025. Começando por esse aqui que eu já dei um spoiler, Minha Melhor Parte, da Hannah Bonan Young. Eu gostei muito desse livro, foi uma grata surpresa. Eu li ele por volta de janeiro ou fevereiro de 2025. Eu via muita gente falando, comentando que era bom, mas quando eu li a sinopse, tinha lá o plot de gravidez, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preconceito. Não é spoiler, porque na sinopse já fala que a história se desenvolve sim por uma gravidez. Winifred, o nome da nossa personagem principal. E ela vai pra uma festa fantasia de uma amiga dela e tal. E lá ela conhece o Bo. Eles ficam ali juntos uma primeira noite. E depois eles nunca mais se veem e ela descobre que tá grávida. E aí parece que vai ser um livro muito pesado. Parece que vai ser um livro assim complexo, né? Porque a temática de gravidez ali não é uma coisa tão simples de você relatar. Mas essa autora conseguiu trazer de uma forma muito leve as questões da personagem. Ela é uma personagem PCD. E o personagem masculino, o Bo, também é um personagem PCD. Ele tem ali todas as suas questões, suas histórias, porque ele não nasceu assim. Foi devido a uma doença. E aí eles têm que morar juntos para poder criar essa criança, para ele poder dar um apoio para ela nesse momento de gravidez. E o Bo é um personagem masculino muito bem construído, perfeito. Ele não é aquele personagem masculino que tenta ficar agradando a mulher o tempo todo, com segundas intenções, mas ele também é um cara super legal. E ele tem ali suas questões, seus complexos, suas dificuldades por causa dessa doença, desse tratamento que ele precisou fazer. E agora ele vai ser pai, ele fica ali, eu vou ser pai, será que eu tô curado mesmo? Isso pode voltar? E é muito interessante, o plano de fundo também é muito legal. Os amigos desse casal também são personagens muito legais e aquela leitura bem leve, que você não precisa pensar muito, não tem assim nenhuma problemática que vai te incomodar durante a leitura e eu recomendo muito. E apesar de ter gostado da escrita da autora, infelizmente ainda não tive a oportunidade de ler outro livro dela e é uma meta para 2026 tentar ler pelo menos um ou dois livros dessa autora. Nosso próximo livro, vou botar aqui na telinha do Kindle, é um que fez sucesso esse ano. Todo mundo só falava disso, todo mundo só falava desses livros e de cowboy e tudo mais, que é o livro Sem Defeitos, da Elsie Silver. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é o primeiro. Agora tá ficando mais na moda, né? Você escrever livros de romance que se passam no mesmo local, ou com o mesmo grupo de amigos, ou numa mesma cidadezinha. Aqui, por exemplo, é o mesmo rancho e a mesma família, né? Uma família
e se passa as primeiras histórias com os irmãos, né, dessa família. E aí cada livro é sobre um casal. Esse primeiro livro aqui é sobre o Hatch e a Summer. É o filho do meio, se eu não me engano, e aí ele é um peão lá, ele monta em touros e algo assim, e aí ele tem uma fala super cancelável na internet, e aí a Summer é ali a agente de mídia dele, de social, e ela precisa começar a lidar mais com ele para que ele não sofra um cancelamento tão grande que atrapalhe a sua carreira. E ali eles vão se conhecendo, se envolvendo, e eles têm uma diferença de vida muito grande, porque a Summer é mais da cidade, enquanto o Hatch é mais ali do campo e tudo mais. E é muito legal o plano de fundo onde tudo acontece. Esse livro é interessante porque ele não é legal só pelo casal, você não fica enjoado do casal. Além do casal ser um casal muito bem construído e terem as suas questões, eles não estão ali, não é aquele casal que se conhece e esquece da vida porque conheceu o amor da sua vida, não. A Summer continua tendo as suas questões, as suas problemáticas de família que são muito sérias. O Hatch também tem as suas questões, suas problemáticas. E os irmãos deles, do Hatch, os irmãos dele, a família do Hatch é muito legal. O pai deles é uma história muito interessante e eu recomendo a leitura dos outros livros. Se eu não me engano, 3 ou 4 já foram lançados no Brasil. Inclusive, um foi lançado agora no mês de janeiro. Eu estou prestes a ler. Tem o do Hatch, depois do irmão mais velho, do Hatch. E aí o terceiro livro é sobre a prima deles, com um amigo deles, né, que vive ali junto com eles. E o quarto livro, se eu não me engano, é sobre a irmã da Summer, que também é uma personagem que aparece muito nesse primeiro livro. E apesar ali de não ser diretamente da família do Hatch, nem do rancho, continua nessa mesma vibe de cowboy, fazenda e tudo mais. Aqui já é um hot mais frequente, mais picante. Diferente do primeiro livro da Hannah, o Minha Melhor Parte, tem um hot ali, mas nada muito explícito e só no iniciozinho do livro. Já esse aqui, Sem Defeitos, e os outros livros da Elsie Silver tem um hot mais descritivo e mais presente em mais de um capítulo. Então eu indico apenas para maiores de 18 anos. Próximo livro, eu acho que esse tá no meu top 3 de livros de 2025. Foi uma das melhores surpresas que eu tive em 2025. É uma autora que eu gosto muito, já li outros livros. Só que quando ela lançou isso aqui, todo mundo começou a tacar hate nela, falar que não era bom, que era uma imitação de um outro livro. Mas eu discordo de todos esses haters, porque esse livro aqui não tem defeitos. E é Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Esse livro é muito bom. Eu devorei esse livro em um dia e meio ou 2 no máximo. Esse livro é muito, muito bom e eu quero muito reler ele agora em 2026. Por quê? Emily Henry tem aquela receitinha ali famosa, né? O casalzinho, às vezes se odeiam, às vezes não se dão muito bem. E aí, por algum motivo, eles vão passar a viver juntos e se apaixonam e tudo mais. É a receita que dá certo. E apesar de ser bom, ela conseguiu fazer a coisa melhorar. Muitas pessoas compararam esse livro aqui com Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Por quê? Porque aqui nós temos 2 jornalistas, o homem e a mulher. Qual o nome deles? É a Maya e o Harkness? Não, esse é de outro. É a Alice e o Hayden. Eu tenho que pegar minha colinha aqui porque eu esqueço o nome dos personagens. A Alice e o Hayden são 2 jornalistas focados em biografias de famosos. E aí eles recebem a proposta de escrever a biografia de uma socialite famosíssima, que seria tipo, nessa história, uma Kim Kardashian desse mundo fictício aqui. Essa socialite que tá no fim da sua vida e quer falar sobre a sua história, a história da sua família. E ela tá, assim, sumida na mídia há muitos anos e ninguém sabe sequer onde ela mora, porque a família dela foi morrendo e só sobrou ela, e aí ela meio que deu uma sumida da mídia. Aí eles são convidados para escrever a biografia dessa senhora, que é a Ives, se eu não me engano, é Margaret Ives. Só que é muito interessante que ela não foca só na história dela. Muitas pessoas reclamaram exatamente sobre isso, porque é um capítulo da história dessa senhora e outro capítulo do romance entre o casal. Mas a história dela é muito boa. Em certos momentos, eu me interessei mais pela história da Margaret Ives do que pela história do casal em si, porque ela não foca só nela, ela vem contando a história do bisavô, de como ele ficou rico e tudo mais, e ali tem alguns plots muito interessantes, e nisso o casal, apesar de serem rivais nessa competição para ver quem vai vencer e escrever essa biografia, não há um clima de rivalidade tão grande. O casal
vai vivendo ali, se dando bem, se conhecendo. E é muito bom, é um livro muito bom, é um livro mais maduro, é de um casal acima dos 30 e poucos anos. E não tem aquele molde assopra, não tem nada assim de drama da menina, o drama do rapaz. Não, é um casal decidido que começa a se gostar, decide ficar junto, mas aí tem essa questão do emprego no meio, eles vão ter que lidar com isso, mas eles lidam com isso com maturidade e tal. O arco dramático mesmo aqui é a história da Margaret, o casal também é muito legal. E em questão de cenas mais picantes ou coisa assim, esse livro não tem muito, é bem levinho também, como a minha melhor parte da Hannah. Eu acho que por isso que eu gostei tanto, porque a história foi tão boa em si que a autora não precisou apelar muito para a questão sexual do casal. Eles conseguiram se envolver ali de uma forma emocional. Até tem a física, mas eles conseguiram se envolver tão bem na forma emocional, de uma forma tão madura, que você não sente falta de cenas hot ou coisa do tipo. Apesar de ter, sim, mas nada muito exagerado. Leiam, vale muito a pena. Mas é totalmente diferente dos outros livros da Emily Henry. Próximo livro, e já estamos partindo para o fim, que é um livro que eu gostei muito. E aí eu trouxe esse porque me surpreendeu. Eu olhava a capa desse livro e eu julgava pela capa. Eu achava que ia ser um livro, assim, muito bobinho, muito aqueles livrozinhos, leitura de conforto, mas meio ruim, mas eu me surpreendi muito, que é Uma Livraria com Aroma de Canela. E eu estou viciada nos livros dessa autora aqui. Inclusive, teve um que ela lançou, que só vai chegar ao Brasil no meio do ano, mas eu não aguentei esperar. Eu procurei ele em português de Portugal, li em português de Portugal mesmo. Tentei ler em inglês, mas não estava fluindo. Aí fui para português de Portugal e li, porque essa autora aqui, ela escreve muito bem. Ela escreve casais reais, casais que se dão bem, que têm as suas complexidades, mas é aquele livro, assim, para você não pensar muito, depois de uma ressaca literária, quando você quer acabar o livro em um dia e descansar, relaxar a sua mente. São os livros escritos por essa autora aqui. O nome dela é Laurie Gilmore. Ela escreve bem, ela não é apelativa, nem é muito prolixa, ela vai direto ao assunto. E ela escreve pessoas reais, que poderiam ser sua amiga da esquina e tal, né? Só que no universo de uma cidadezinha americana. Aqui, essa série é a série Amores de Dream Harbor. E eu, apesar de ter trazido o primeiro livro, que é Uma Livraria com Aroma de Canela, eu indico todos. Se passam a história de vários casais diferentes que têm entre si a vivência nessa cidadezinha chamada Dream Harbor. E eles são amigos ou trabalham juntos de alguma forma, cada casal é um casal. Tem uma história diferente de como eles estão ali conectados na cidade. Todos eles estão conectados por terem algum empreendimento naquela cidade. E a cidade em si também é uma cidade muito bacana. É um livro que você gosta muito dos personagens, mas você também se transporta para aquela cidadezinha. E os personagens secundários da cidade também são muito legais, muito engraçados. Os casais são casais muito fofos, muito bem construídos, e tem toda aquela coisa de cidade pequena. Ai, é muito legal. O meu favorito dessa série de livros dela é o segundo, da Hazel e do Noah. É esse, na verdade. Esse é o segundo. Uma Livraria com Aroma de Canela é o segundo. Eu tô confundindo com o primeiro. O primeiro é Café, Amor e Especiarias. Esse aqui é o que eu mais gosto, por isso que eu trouxe ele, que é Uma Livraria com Aroma de Canela. Mas aí, se você for começar, você pode começar pelo primeiro, ou você não precisa seguir ordem nenhuma, porque cada livro é individual do seu casal. A única coisa que vai acontecer é que pode você levar um spoiler ali de qual casal ficou junto ou não. Mas eu indico esse livro, toda a série. A escrita dessa autora é muito boa, é um livrinho muito leve. E é um hot ali de menos pra mais. Ali fica nada muito explícito, nada muito pesado, nada muito picante, apenas casais se envolvendo ali romanticamente. Eu acho que o primeiro, Café, Amor e Especiarias, é o que tem mais hot. E o terceiro também, que é Uma Fazenda com a Magia de Natal. Uma Fazenda com a Magia de Natal eu acho que é o que tem mais hot de todos. Mas também nada muito pesado, nada muito picante, dá pra ler legal. E por fim, eu trouxe um também que fez muito sucesso. Ele ganhou o Goodreads de romance no ano passado, ano retrasado, né, 2024, e eu li ele logo assim que chegou ao Brasil, que é Como Arruinar um Casamento. Esse livro, assim, ele não tá aparecendo na minha tela aqui, peraí, só um minuto. Esse livro, ele é tido como romance, mas ele é o mais diferente aqui,
dos romances que eu trouxe, porque todos os romances que eu trouxe eram romances bem românticos assim, casal se encontra, se apaixona e tudo mais. Esse aqui já tem uma sinopse bem diferente. Eu vejo ele como um romance dramático, ele não é um puro romance. É uma mulher que ela está infeliz, ela foi deixada pelo marido em plena pandemia, ela percebeu que o seu relacionamento não era um relacionamento feliz, depois ela descobriu que estava sendo traída, e depois que ela descobre que está sendo traída, ela passa a rever toda a sua vida e a reconsiderar tudo que ela passou, e ela percebe que ela não tá feliz em casa, ela não tá feliz no trabalho, e ela decide tirar a própria vida. Mas aí ela decide que ela não quer tirar a própria vida de qualquer jeito, ela quer tirar a própria vida em grande estilo, e o sonho dela era ir para um tal hotel em outro país, e ela simplesmente pega as reservas financeiras dela, viaja para esse hotel nesse outro país. Só que quando ela chega lá, ela descobre que todo o hotel foi fechado para um casamento. Todos os quartos estão alugados pelos convidados daquele casamento. E por uma razão que ninguém sabe explicar, sem querer, um quarto acabou sendo alugado para ela. E aí ela acaba tendo um primeiro encontro com a noiva, eu acho que sem saber muito bem, eu não lembro se ela já sabia que essa menina era noiva. Mas ela, na conversa, ela fala, eu vim aqui tirar a minha vida. E aí a noiva surta, porque ela fala, não, você pode até fazer isso, mas você vai fazer isso depois do meu casamento, senão você vai acabar com a minha festa. E aí surge uma amizade entre elas, essa personagem principal. Ela é muito sincera, ela é muito impetuosa no que ela quer. E você percebe o tempo todo que ela não quer de fato tirar a sua vida, ela só quer perder um pouco essa tristeza e esse sentimento de não vivência que ela tá tendo. E aí ela começa a se envolver com as pessoas daquele casamento, com os outros convidados. E eu acredito que por estar nesse modo mais sensível, mais introspectiva, né, com a própria vida, ela começa também a perceber mais os sentimentos dos outros convidados. E ela se torna ali uma figura central naquele casamento, ela se torna uma pessoa importante para os convidados daquele casamento e vai se desenrolando. E tem um arco romântico, sim. Ela acaba conhecendo um cara super legal ali naquele casamento e meio que se interessando nele. Mas o foco principal do livro não é o romance com esse cara. Ele é um pouco mais diferente dos romances que eu trouxe. Eu acho que é mais a amizade que vai crescer entre essa moça, essa principal, e a noiva. E também o amor próprio que ela começa a adquirir no decorrer desse livro. Pra mim, foi a minha melhor leitura de 2025. Me fez refletir muito sobre como às vezes a gente fica muito fechado na nossa própria tristeza e é muito mais cômodo para nossa mente pensar logo em chutar o balde em certas situações do que em tentar contornar aquilo. É um livro profundo, é um livro, ele não é pesado em questão de, ele trata do tema, né, de tirar a própria vida, mas ele não é pesado, ela consegue fazer de uma forma que você consiga ler sem ter que parar e largar assim o livro e deixar pra lá. Mas mesmo assim você começa a repensar a sua vida e até mesmo ao olhar para a noiva você consegue perceber como que às vezes a pessoa, nesse ímpeto de quero ser feliz, eu quero me realizar, ela vai seguindo um caminho na vida que ela nem quer, só porque é aparentemente bom, dizem que é bom. É um livro profundo, é um livro bom, engraçado, ela consegue tratar do tema sendo engraçada, mas também é um livro que te marca, assim, pelo menos pra mim, me marcou muito e me fez ter o interesse de buscar mais leituras no tipo, no gênero, né? Com os romances mais complexos e mais profundos. Dito isso, esse é o meu livro favorito de 2025, um romance dramático, mas que me impressionou muito e ele mereceu ganhar o prêmio de melhor romance do Goodreads 2024. E é isso, essa é a minha lista dos melhores romances que eu li em 2025. E aí, quem sabe, ainda essa semana eu trago pra vocês as melhores fantasias / romantasias que eu li em 2025. Muito obrigada por ter ficado até aqui.